Jesus, o Jesus de Nazaré, o Nazareno, a criança, o menino Jesus, ele existiu na Terra. Existiu um Jesus na Terra. Assim, do jeito que eu estou perguntando, não é o Jesus, filho de... Teve um Jesus Sim, na Terra. sim, Um entendo. peregrino, o cara que falava de Deus, tinha a sua palavra lá né? Existiu esse Jesus na Terra, né? Os historiadores, de forma geral, defendem que sim. Esses que eu conheço, que, enfim, são colegas meus, né? O Jonathan Matiz, Juliana Cavalcante, o Oswaldo Ribeiro, o que é teólogo, na verdade, mas que é muito bom também, o André Chivitares, que eu entrevistei ontem no meu canal. Essa galera, inclusive, todos eles ateus ou agnósticos, tá? Todos esses que eu citei. Eles não estão negando a existência de Jesus, o homem. Uhum. Eles falam, a gente tem evidências, tanto da própria Bíblia, que tem historicidade, não é só fantasia, não é só mito. A gente pode falar sobre isso depois com um pouquinho mais de calma. Mas também alguns documentos fora da Bíblia mencionam um movimento de cristãos ali no século I, as próprias cartas, como as cartas de Paulo, que são até mais antigas do que o Evangelho de Marcos. Cerca de 15 anos depois da morte de Jesus, Paulo já estava escrevendo ali a respeito, mas Paulo não conheceu Jesus. Na verdade, nenhum dos autores dos evangelhos conheceu Jesus, de acordo com os historiadores. Mas ainda assim, isso não deixa de ter um caráter de historicidade. É aquela coisa, eu não conheço a sua mãe, mas você já me falou uma coisa dela hoje mais cedo aqui. Não deixa de ter um grau, um teor de veracidade no que você me falou, só porque eu não a conheço. E se você for escrever sobre isso, você vai escrever de acordo com a sua ótica, né? De acordo com a ótica que eu te contei, sim, que você nunca teve com ela, sim, e da forma que eu te contei e da forma que você interpretou. Exato. E da forma que você vai colocar no papel. O Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, a pastora ali que me corrija, mas começa dizendo assim, vou te contar para vocês, não com esse mineirês todo aqui, né? O que aconteceu conforme o que chegou até mim. Você já vê ali que não era o Lucas que estava andando com Jesus, sacou? Ele já fala assim, conforme o que chegou até mim. Mas os historiadores falam isso. Dá para você tirar, para você extrair do meio daquelas narrativas religiosas, das crenças daquele povo, algo de histórico. Agora, isso varia de evangelho para evangelho, porque nem todo evangelho, quando bem examinado, ele sobrevive tão bem aos testes dos historiadores. Tem evangelhos que têm uma credibilidade, os sinóticos. Eu não me lembro agora se é em torno de 25% ou 30% de coisas históricas, ali, ou que tem uma credibilidade maior de ter acontecido, 70% são lendas que foram sendo atribuídas a Jesus, e o de João é cerca de 10% ou 15%. Essa é uma estatística que um historiador fez e que o professor Jonathan Matiz levou ao meu canal numa entrevista que ele me concedeu lá. Porque o de João foi escrito cerca de 70, 80, até 90 anos depois da morte de Jesus. É muitos anos, cara. São muitos anos. E olha que curioso. O evangelho mais velho, que é o de João, mais antigo, ou melhor, né, o mais recente pra gente, mas o mais tardio, em vista desde a morte de Jesus, é o único que faz alguma referência de que Jesus se identificava com o Pai. Que ele, Pai e o Pai seriam um só. Quem viu a mim, viu ao Pai. Os 3 evangelhos iniciais, sinóticos, né, Mateus, Lucas e Marcos, não fazem referência nenhuma de Jesus acreditando ser Deus. Ele era o filho do homem, Sim. o enviado, que estava ali proclamando o fim dos tempos iminente, inclusive. Jesus acreditava que o juízo final, que o fim de tudo ia acontecer ali, ó, entre muitos daqueles da sua geração, e eu testemunhar tudo que ele estava falando. Tá lá nos evangelhos sinóticos isso aí. Então Jesus, de certa forma, ele teve uma crença falsa, né? Uma falsa profecia, parece meio forte falar assim, né? Mas ele, de acordo com os historiadores, acreditava, como o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, não sei se ele é pastor, enfim, que hoje ele é famosão aí, escritor, arqueólogo e tudo. Eu vi recentemente um corte dele no Inteligência Limitada falando isso, que ele acredita que o fim dos tempos está próximo, que tem muitos indícios por aí de que o negócio vai acontecer, mas essa crença existe desde Jesus. Ele acreditava que o fim estava próximo, mas não aconteceu conforme o que ele esperava. E de tempos em tempos surgem profetas falando assim, não é agora, galera. Na virada do ano 2000, vários grupos cristãos acreditando que ia acontecer agora. Cara. Com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, o pessoal tinha certeza, cara, que era o fim dos tempos. Então, o ponto é que a história permite a gente analisar esses textos separando o joio do trigo. O que é teologia, o que são as lendas
os mitos e o que pode provavelmente ter acontecido. Então, na visão dos historiadores, respondendo a sua pergunta depois de muito, né, é muito mais provável que Jesus tenha existido do que tenha sido uma criação. Porque é uma hipótese mais complexa, sabe, ô Luiz? Porque uma vez que os textos do Novo Testamento não são de várias autorias, como é que você ia administrar diferentes autores em diferentes momentos? Vários autores e vários anos de diferenças, de anos de ser mais de 100, 200 anos. Pois é, exato. Para né? combinar. 2 meses depois, né? Porque as pessoas. E aí são teorias da conspiração. Bom, é uma forma de ver. Que essas pessoas elas estariam combinando entre si, tipo, a alta cúpula política de Roma, para poder dominar a população, as massas. Vamos inventar que houve aqui esse pregador que foi crucificado e tal, porque a gente precisa unificar os reinos em torno de uma crença comum, e essa crença aqui vai transformar todo mundo em ovelha obediente, com essa promessa aí do... Mas não existe evidência de que isso aconteceu. Existe muito mais indícios, segundo os historiadores, pelo menos a maior parte deles, de que houve sim um profeta apocalipsista, ou seja, que pregava o fim dos tempos iminente, que ia acontecer daqui a pouco, que não acreditava que era Deus, que ele acreditava ter um papel importante no plano de Deus, mas não que ele era Deus. Ele era um mensageiro, talvez. Mensageiro. Mas que juntou ali muitos seguidores, fez um burburinho ali, incomodou o Império Romano. O que é isso? O cara se proclamando o rei dos judeus? O enviado? Um revolucionário, como alguns colocam? Esse cara aqui tá fazendo... É uma palavra forte, mas eu não vou... Nem sei se eu concordo, tá? Mas o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, teólogo que eu mencionei antes, fala que Jesus, à luz do Império Romano, poderia ser considerado um terrorista. Porque ele desafiava o governo local, Sim. sacou? O que ele estava fazendo ali, a revolução que ele estava armando... Nos olhares de hoje, se você faz algo parecido nos Estados Unidos ou aqui, né, para tirar a democracia... E tirar a rede social do Jesus do ar, se você aqui. Tipo isso. Seria um golpe ué. que justificaria porque ele foi crucificado. Porque é a pena mais... Qual que é a palavra? Mais cruel Que tinha. mais dura que tinha. Ele morreu como um bandido. Tomou chibatada, porra toda. Exato. Inclusive, isso entra em outra polêmica, depois se você quiser. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra você.